Oi! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre fundação profunda. Primeiramente, precisamos entender o que seria uma fundação profunda. A fundação profunda é um elemento de fundação que transfere a carga ao terreno ou pela base, que a gente chama também de resistência de ponta, ou por sua superfície lateral, que também é chamada de resistência de fuste, ou pela combinação das duas. Lembrando que a ponta da fundação, né, profunda, ela deve estar assente, ou seja, ela deve estar apoiada em uma profundidade superior ao dobro da sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 metros. Nesse tipo de fundação inclui-se as estacas e os tubulões. Então temos aqui a BNT-NBR 6122, que é a norma regulamentadora do projeto e execução de fundações. Então, como fundação profunda, temos as estacas. O que seria a estaca? A estaca é um elemento de fundação profunda que ela é executada utilizando equipamentos ou ferramentas, sem que haja necessidade da descida do trabalhador em profundidade, tá? Então, os materiais empregados para estacas temos madeira, aço, o concreto pré-moldado, concreto moldado no local, argamassa, calda de cimento ou qualquer combinação dos anteriores. Então, resumindo, as estacas elas são classificadas como elementos de fundação profunda, ou seja, ela tem que ter mais, né, de 3 metros, porque a NBR fala que a estaca, né, tem que estar no mínimo 3 metros, utilizadas para transmitir as cargas da edificação para o solo. Então, essa transmissão das cargas ela pode ser feita de duas formas. Pelas laterais da estaca, né, que chama de resistência de fuste, e pela ponta. O detalhe importante é que na estaca ele é utilizado por equipamentos, ferramentas, sem que haja descida, né, de operários. Sabe-se que antes da escolha do tipo de fundação, primeiramente é preciso estudar, né, o solo, ou seja, fazer análise daquele local ali, através dos ensaios, né? Então, à medida que se encontra, né, uma resistência em profundidade, ou seja, que não é possível estar escolhendo uma fundação rasa como sapata, então vai se escolher, né, que dependendo do solo e da disponibilidade de materiais e outros itens, né, que são avaliados, escolhido qual o tipo de fundação, tá? Então, temos um exemplo aqui, um tipo de fundação profunda, no caso aqui de uma estaca, tá? Temos aqui um perfil do solo, no qual podemos verificar vários estratos, ou seja, camadas de solo, em que descreve, né, se essa camada é resistente ou não. Então, temos aqui a primeira camada, que é um extrato de terreno sem a capacidade resistente. Temos outro extrato de terreno firme, mas pouco espesso. Temos um extrato de terreno sem capacidade resistente. Temos um extrato de terreno firme e de grande espessura, tá? Então, temos aqui essa estaca apoiado nessa camada de solo aqui. Então, sabemos que a estaca, ela transmite, né, as cargas que vêm aqui da edificação, né, através da sua lateral, né, ou seja, da resistência de fuste, ou através de sua ponta, tá? Então, como foi afirmado anteriormente, antes da escolha do tipo de fundação, primeiramente é preciso conhecer, né, o local
ali do solo, fazer toda uma análise para verificar o ponto certo, o local certo onde essa estaca será apoiada. E também escolher o tipo de estaca. Então, quais são os fatores que determinam a escolha do tipo de estaca? A localização e o tipo de estrutura, as condições do solo, incluindo a posição do nível do lençol freático, a durabilidade. Então, temos aqui, sabemos que as estacas, né, elas podem ser de madeira, de concreto pré-moldado ou moldado no local. Temos as estacas de aço, né? Então, as estacas de madeira, elas ficam sujeitas à decomposição, especialmente quando estão acima do lençol freático, tá? E ao ataque de micro-organismos marinhos. Então, a estaca de madeira, ela resiste mais abaixo, né, da água. Se essa estaca de madeira, né, ficar alguma parte dessa estaca exposto, né, ao ar, né, atmosférico, então é preciso realizar um tratamento nessa madeira. Temos o concreto também, ele é suscetível a ataque químico, devido à presença de sais e ácidos no solo. E também temos as estacas de aço, que elas podem sofrer corrosão, tá? Se a resistividade específica da argila for baixa e o grau de despolarização for alto, ou seja, então temos a de aço, ela pode sofrer corrosão, a de concreto, ela pode sofrer ataque químico devido à presença de sais e ácidos no solo, né? Se o solo for muito ácido, se for num local onde existe a presença ou grande quantidade de sais, então a escolha da estaca de concreto não é tão adequada. E temos as estacas de madeira, que ela tem uma maior vida útil quando ela está abaixo do nível d'água. Então, as estacas, elas podem ser cravadas, né, ou escavadas. Elas podem ser cravadas por percussão, através de golpes de martelo, prensagem com macaco hidráulico ou vibração. São mais rápidas de ser executadas, o canteiro de obra fica limpo, permite um controle de qualidade maior e o nível do lençol freático geralmente não é um impeditivo. Desvantagens: elas são mais caras, podem ser danificadas durante a cravação, né? Principalmente quando essas estacas são sujeitas, né, ou serão executadas através de percussão, golpes de martelo, tá? Produzindo ruídos, elas podem produzir ruídos, pode danificar outras edificações que estão próximas, né? E não pode ser executadas em terrenos com blocos muito duros. Nas estacas escavadas, existe uma retirada de material, pode ser do tipo Strauss, trado rotativo, hélice contínua ou estaca raiz. O fato de retirar o material permite sua análise e, por não provocar vibração, causa poucos danos ao entorno. Ou seja, como ela é escavada, não vai ter bate-estaca, né, que chama, através de golpes de martelo, então não vai ter vibração, tá? E está prejudicando aí as edificações que estão mais próximos. Então, como foi afirmado anteriormente, temos a normativa aqui para a fundação, que é 6122, né, de 2019, e nós vamos falar nesse vídeo sobre o anexo D, que é as normas, né, sobre as estacas de madeira, procedimentos executivos. Então, o que diz o anexo D dessa norma? Tá? As estacas de madeiras, elas são empregadas usualmente para obras provisórias. No caso, se ela for utilizada, né, se ela for utilizada para obras permanentes, devem ser protegidas, ou seja, devem ser tratadas contra ataques de fungos, bactérias aeróbicas, ou seja, aquelas bactérias que vivem aí, depende do ar, né? E térmitas, no caso, seria esses bichinhos que dão em madeira, principalmente, né? No qual se engloba aí os cupins, tá? Então, se for usada a estaca para obras permanentes, elas devem ser tratadas.
Então, aqui temos um exemplo, né, das palafitas, né, que, embora a norma fala que deve ser usada para obras provisórias, aqui temos um exemplo, né, que geralmente é utilizado para uma obra permanente. No caso aqui, temos a imagem, né, de casas sobre águas, né, no qual temos o estilo aqui de fundação, que são as estacas. Temos também, existem algumas obras bem antigas no qual o tipo de fundação, né, aplicado foi a estaca, e às vezes essas obras até hoje ainda existem, tá? Então é preciso fazer um estudo para verificar, uma intervenção, né, para verificar como é que está, né, a situação dessa estaca. Verificando até se é preciso fazer um reforço ali, né, ajudando a apoiar toda a carga, né, que está ali submetendo essa estaca. A norma também fala que a ponta, né, e o topo da estaca deve ter diâmetros maiores que 15 centímetros no caso, né, da ponta, e o topo maior do que 25 centímetros, respectivamente. E o segmento de reta que une dos centros das seções da ponta e do topo deve estar compreendido integralmente no interior do perímetro da estaca. O que isso quer dizer? Que o eixo, né, o eixo da ponta até aqui o topo, tá? Ele deve estar dentro do perímetro da estaca, ou seja, a estaca ela deve estar mais alinhada possível, evitando escolher estacas com formatos sinuosos. A norma também fala que o topo da estaca, tá? O topo da estaca, ele deve ser protegido por cepos ou capacetes menos rígidos para minimizar danos durante a cravação, ou seja, menos rígidos porque eles devem ser um pouco flexíveis, né? Então, esses itens aqui, eles vão proteger, né, o topo da estaca no momento em que estiver, né, sendo cravada, ou seja, protegendo contra o impacto que o martelo vai ocasionar nessa estaca aí, protegendo e evitando com que ela se danifique. Entretanto, quando durante a cravação ocorrer algum dano na cabeça da estaca, a parte afetada deve ser cortada, ou seja, se essa cabeça, à medida que, né, o martelo estiver ali cravando essa estaca e acontecer alguma fissura, algum dano ou rachar, né, é preciso estar excluindo ou retirando, ou cortando essa parte da estaca que foi afetada. Então, né, para fazer essa cravação é preciso proteger essa estaca, tá? Então temos o capacete, ele vai encaixar na cabeça da estaca entre duas placas de madeira, cepo e coxinha, ou seja, temos o coxinha aqui, o coxinha é um material formado aí com madeira mais mole ou macia, ele vai funcionar como um amortecedor, tá? E temos o cepo, que está aqui, que ele é confeccionado com a madeira mais dura, ou seja, é sobre o cepo que é aplicado, né, os golpes do martelo. A norma também fala que quando for, né, penetrar camadas mais resistentes, ou seja, os solos mais duros, né, deve proteger a ponta da estaca com ponteiras de aço, tá? Então, deve se proteger, porque se não proteger, o que acontece? Vai danificar, né, a ponta dessa estaca. Quanto aos equipamentos que são utilizados para fazer, né, essa cravação da estaca, o equipamento deve ser escolhido de acordo com a estaca, as dimensões da estaca, as características do solo, as condições de vizinhança, né,
como é que vai chegar no local com determinado equipamento. Então, tem que fazer todo um estudo para poder estar escolhendo o equipamento mais adequado. O sistema de cravação deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista para sua capacidade de carga sem danificá-la. Ou seja, o sistema deve ser dimensionado para levar a estaca até a camada mais resistente, de forma que todo esse percurso, essa estaca, ela não se danifique. Ou seja, tem que ter o maior cuidado, né? Até na hora dos golpes. Tem que saber estar executando para poder essa estaca ela não se danificar. Então, a cravação ela é normalmente executada com martelo em queda livre, cuja relação entre o peso do martelo e o peso da estaca deve ser a maior possível, respeitando a relação mínima de 1. Ou seja, o martelo ela deve ter no mínimo, o mesmo peso, né, dessa estaca ou superior. Temos aqui, podemos observar aqui nessa estaca, né? Não existe aqui uma proteção da cabeça dessa estaca. Podemos observar alguns defeitos, né? Rachaduras devido à pancada, né? Ou aos golpes, né? Do martelo que ocasionou, né? Essas fissuras aí, essas rachaduras nessa estaca devido também à falta de proteção dessa cabeça da estaca. Temos aqui um outro vídeo, né, de cravação aí da estaca. Vamos ver como é que é o sistema, né, que eles estão utilizando aqui para poder fazer essa cravação. No caso aqui, eles vão prensar, né, não vai existir um martelo. Percebe-se que a estaca ela está penetrando com a maior facilidade. Com maior facilidade, ou seja, percebe-se que essas camadas desses solos são solos moles, sem resistência, né? E assim, não se sabe até onde que eles vão, ou que camada que vai ter resistência. Percebe-se que não está tendo resistência para poder estar colocando essa estaca aí, né? Então, as estacas de madeira em geral, elas são cravadas por percussão, são utilizadas sempre abaixo do nível d'água, duração ilimitada abaixo do nível d'água, pois eles não vão sofrer, né? Elas não vão sofrer ataques de organismos aeróbicos, né? Causando apodrecimento desse material. As madeiras mais utilizadas são eucalipto, aroeira, peroba do campo. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de fundação, né? Por estacas de madeira. Então, temos aqui as desvantagens. Dificuldades de encontrar, geralmente vai encontrar só em lugares onde tem maior disponibilidade de madeira mesmo. Só pode ser utilizada abaixo do nível da água, porque acima a gente sabe que pode ter ataque, né? E vai ter ataque de micro-organismo. Limitação de cargas e possuem alto custo. Quanto às vantagens, existe a facilidade de emendas, duração ilimitada quando utilizada abaixo do nível da água e também oferece bastante resistência no caso de transporte e de levantamentos desse material. Então, pessoal, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam. Tchau, tchau!